pessoal, eu sou a professora Carla Janaína e vou discutir um pouco com vocês sobre o CPC-02, que trata sobre os efeitos da taxa de câmbio na contabilização das empresas, como também a conversão das demonstrações contábeis decorrentes dessa taxa de câmbio, que são feitas por operações realizadas em moeda estrangeira. Nós vamos seguir o seguinte roteiro nesta aula de hoje. Vamos começar com a previsão legal dessas transações que ocorrem em moeda estrangeira. Vamos ver o objetivo desse CPC-02 e qual o seu alcance. Vamos também focar em algumas definições específicas, como itens monetários, itens não monetários e moeda funcional. Vamos também ver os investimentos líquidos e as transações em moeda estrangeira e a conversão das demonstrações contábeis, como também vamos ver uma questão para saber como esse assunto é cobrado no exame de suficiência. Bem, essas transações em moeda estrangeira ocorrem principalmente porque as empresas que estão inseridas dentro desse ambiente globalizado em que nós estamos, elas podem fazer operações com empresas que não estão situadas na localidade em que elas fazem parte. Então, esse apanhado de transações, ele tem previsão legal na IAS 21, no CPC-02, o CPC, norma brasileira, tem também a deliberação da CVM, número 640 de 2010, e temos também a resolução do CFC, número 1295, também de 2010. Qual é o objetivo desse CPC-02? Então, ele vai tratar sobre essas taxas de câmbio, sobre as mudanças de taxas decorrentes de transações entre moedas diferentes. E essa variação na taxa de câmbio vai fazer com que as empresas também façam modificação nas suas demonstrações contábeis. Então, trata de situações em que há variação na taxa de câmbio de conversão de uma moeda diferente da funcional. Então, essa moeda funcional, o próprio nome já fala, é aquela em que a empresa funciona. Então, se eu, empresa, estou inserida, por exemplo, dentro do ambiente brasileiro e as operações que eu faço, seja de compra, de venda, qualquer transação que gera e despende caixa é influenciada por esta moeda, então eu vou usar a minha moeda funcional como o real, tá? Então, existem duas formas das empresas serem afetadas por essa taxa de câmbio, seja por meio dessas transações em moeda estrangeira, como eu citei, importação, exportação, por meio de empréstimos, como também operações no exterior. Então, aconselho a vocês também dar uma visualizada no CPC de investimento, tá? Então, quando a empresa ela tem uma filial no exterior, quando ela tem uma controlada ou ela tem uma coligada. Além disso, a empresa brasileira ela vai aplicar o método de equivalência patrimonial, então ela vai aplicar o MEP e também vai fazer o ajuste de conversão das suas demonstrações contábeis. E para isso vai ter que usar as taxas de câmbio específicas. Qual é o alcance desse CPC-02? Ou seja, aonde ele se aplica, em que tipos de transações? Então, primeiramente, ele se aplica na contabilização de transações e saldos em moedas estrangeiras, exceto aquelas que estão sobre o alcance do CPC 48, que trata de instrumentos financeiros. Em segundo momento, esse CPC-02, ele se aplica na conversão de resultados e posição financeira de operações no exterior, que são incluídas nas demonstrações contábeis da entidade por meio da consolidação desses balanços ou pela aplicação do MEP. E, no terceiro momento, ele se aplica na conversão de resultados e posição financeira de uma entidade para moeda de apresentação. Então, pode haver diferença entre a moeda funcional e a moeda de apresentação da entidade. Bem, então, para a gente adentrar nesses conceitos de moeda de apresentação
e moeda funcional, vamos antes conhecer o que é que são itens monetários e o que é que são itens não monetários. Então, o item monetário é o direito a receber ou a obrigação de entregar um número fixo ou determinável de unidades de moeda. Ou seja, são aqueles itens em que eu vou arcar minha obrigação ou eu vou receber em valor monetário. Por exemplo, quando existem provisões que devem ser liquidadas em caixa, então há a transferência desse número fixo ou determinável de unidades de moeda, como também os dividendos a serem distribuídos com caixa. Então, o pagamento vai ocorrer por meio do caixa. Então, tudo isso, esses exemplos, eles estão dentro de itens monetários. Esses itens monetários, eles vão perdendo valor frente à inflação. Por quê? Porque esses itens monetários, eles não têm valor intrínseco. Ou seja, à medida que vai passando o tempo, devido à inflação, esses itens eles vão perdendo valor. Já os itens não monetários significa que existe a ausência do direito de receber ou da obrigação de entregar um número fixo ou determinável de unidades de moeda. Por exemplo, adiantamento a fornecedores de mercadorias, adiantamentos a prestadores de serviços, aluguéis antecipados. Então, isso tudo não está dentro de itens monetários, está dentro de itens não monetários. Por quê? Porque tem essa ausência do número fixo ou determinável de unidades de moeda. Esses itens não monetários, eles não perdem valor frente à inflação. Por quê? Porque eles têm valor intrínseco. Por exemplo, aqui eu tenho que esses itens, eles vão se valorizando à medida que vai passando o tempo, né? Ele tem esse valor intrínseco. Bem, então vamos adentrar nos conceitos específicos ainda desse CPC 02, como a moeda funcional. Então, a moeda funcional, em linha geral, é aquela que vai funcionar para a empresa onde a empresa está inserida. Então, em linhas gerais, a empresa que está situada no Brasil, ela vai utilizar a moeda funcional real. A empresa que está situada nos Estados Unidos vai utilizar a moeda funcional dólar. Em linha geral, sempre acontece isso. Por quê? Porque essa moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. E esse ambiente econômico principal no qual a entidade opera é normalmente aquele em que, principalmente, ela gera e despende caixa. Então, quais são os itens primários que as empresas elas devem analisar para perceber que vão utilizar tal moeda funcional? Então, a entidade deve considerar os seguintes fatores na determinação da sua moeda funcional. Primeiro, a moeda que mais influencia o preço de venda de bens ou de prestação de serviços. E é geralmente a moeda na qual os preços de venda para seus bens e serviços estão expressos e são liquidados, como também a moeda do país, cujas forças competitivas e regulações mais influenciam na determinação dos preços de venda para seus bens e serviços. Além disso, a empresa deve olhar a moeda que mais influencia fatores como mão de obra, matéria-prima ou qualquer outro custo para fornecimento de bens e serviços. Bem, gente, então, de maneira geral, vai ser o local onde a empresa está inserida. Vamos supor que eu sou empresa controladora e eu tenho uma controlada nos Estados Unidos. Se essa minha controlada, ela opera, ela faz todas as suas transações, ela é livre para fazer todas as suas transações no ambiente em que ela está inserida, lá nos Estados Unidos, então essa minha controlada vai utilizar como moeda funcional o dólar. Agora vamos supor que quem manda em tudo que essa controlada faz sou eu a controladora. E aí tudo que ela faz é por meio do real. Então ela vai utilizar a moeda funcional real. Mas quase sempre a empresa vai utilizar a moeda funcional no ambiente em que ela está inserida. Bem, aqui eu trouxe um exemplo para vocês da Embraer SA, por meio de suas notas explicativas no final de dezembro de 2017, que ela traz como a moeda funcional da controladora, dizendo que é o dólar. E ela explica um pouco do conceito que propriamente diz o CPC 02. A moeda funcional de uma empresa é a moeda do principal ambiente econômico em que ela está inserida.
e deve ser a moeda que melhor reflete seus negócios e operações. Com base nessa análise, a administração concluiu que o dólar dos Estados Unidos da América é a sua moeda funcional. E esta conclusão baseia-se na análise dos seguintes indicadores. Então, eu vou mostrar para vocês que essa análise se baseia no que propriamente diz o CPC-02. Então, se baseia na moeda que mais influencia os bens, os preços de bens e serviços. Trata-se da moeda em que o preço de venda de seus bens e serviços são expressos e liquidados. Moeda do país cujas forças competitivas e regulamentos mais influenciam nos negócios da empresa. Moeda que mais influencia custos para fornecimento de produtos ou serviços. Ou seja, moeda em que normalmente os custos da empresa são expressos e liquidados. Moeda em que normalmente a empresa capta os recursos das atividades financeiras e em que normalmente recebe pelas suas vendas e acumula caixa. Ou seja, a moeda funcional dessa empresa é aquela em que ela gera e despende caixa, ou seja, do ambiente econômico principal que ela está inserida. Então, ela designou como moeda funcional o dólar. Mas a moeda de apresentação das demonstrações financeiras, a Embraer colocou outra, e isso pode acontecer. Então, a moeda de apresentação é a moeda em que as demonstrações financeiras são apresentadas e, normalmente, é definida em função de operações legais da companhia. Em atendimento à legislação brasileira, estas demonstrações financeiras são apresentadas em reais, convertendo-se as demonstrações financeiras preparadas na moeda funcional, que no caso aqui é o dólar, para reais, utilizando os seguintes critérios, e aí ela mostra os valores das taxas de câmbio lá na sua nota explicativa. Bem, agora vamos adentrar no investimento líquido. E o que é esse investimento líquido? É o montante que representa o interesse, e na maioria das vezes esse interesse é a participação da entidade que reporta a informação nos ativos líquidos dessa entidade. Então, um item para o qual sua liquidação não é provável de ocorrer, tampouco está planejada para um futuro previsível, é substancialmente parte do investimento líquido da entidade, nessa entidade do exterior. Então, vamos ver um exemplo disso que eu acabei de falar para vocês, tá? Vamos supor que uma empresa brasileira, ela constitui uma controlada lá no exterior. Aí, após um tempo, a controlada no exterior, ela está precisando de dinheiro para continuar com suas operações. E aí, a controladora, que está aqui no Brasil, ela opta por realizar um empréstimo, ao invés de subscrever capital. Se não houver nenhuma previsão de liquidação do empréstimo, ou seja, a controlada vai pagar a controladora quando ela puder e se ela puder. Então, esse empréstimo ele é tratado como parte de investimento líquido realizado na controlada. Bem, então, esse investimento líquido, as variações cambiais, elas são reconhecidas ou em conta de resultado ou em outros resultados abrangentes, que são contas que estão lá dentro do patrimônio líquido. Será em resultado nas demonstrações contábeis individuais da entidade no exterior e será dentro de outros resultados abrangentes nas demonstrações contábeis individuais investidora, que são aquelas demonstrações em que a entidade no exterior ela é avaliada pelo MEP, de acordo com as práticas contábeis brasileiras, como também nas demonstrações consolidadas. Então, quando a investidora ela consolida as informações, só vai para o resultado apenas quando ocorrer a venda. Então, enquanto não ocorre a venda, essas variações cambiais entre controladora e controlada, elas vão ficando acumuladas lá em outros resultados abrangentes no PL. Vamos agora entrar nas transações em moedas estrangeiras, em itens monetários, itens não monetários, e qual é a taxa de câmbio que utilizamos para a contabilização dessas transações. Bem, essas transações em moeda estrangeira representam, por exemplo, compra ou venda de bens e serviços cujo preço é fixado em moeda estrangeira, empréstimos obtidos ou concedidos também em moeda estrangeira, ou aquisição ou venda de ativos e quando se assume ou se liquida passivos em moeda estrangeira. Bem, de que forma acontece
esse reconhecimento inicial? Bem, a data da transação, a transação se qualifica para fins de reconhecimento. No momento em que é feita a transação, se faz o reconhecimento inicial. E utilizamos a taxa de câmbio à vista, pessoal. Essa taxa de câmbio à vista é a taxa do dia de câmbio, tá? A taxa que, neste dia, a empresa fez a transação. Então, a transação em moeda estrangeira, ela tem esse reconhecimento inicial pela taxa de câmbio à vista e depois tem uma mensuração subsequente. Então, ao término de cada período de reporte, ou seja, quando é encerrado o balanço, após esse reconhecimento inicial pela taxa de câmbio à vista, as transações vinculadas à moeda estrangeira, elas são avaliadas. Vamos prestar atenção, pois existem tipos de avaliação quando os itens são monetários e quando os itens não são monetários. Então, para itens monetários, eles são convertidos usando a taxa de fechamento. O que é essa taxa de fechamento? É a taxa da data do balanço. E, portanto, esse tipo de transação com itens monetários, eles vão gerar variação cambial. Vamos ver um exemplo disso. Em outubro de X1, uma empresa ela vai contratar um empréstimo no valor de 100 mil dólares, quando a taxa era de R$2, ou seja, a empresa está inserida aqui no Brasil, já que é de R$2 a taxa. E ela vai contratar um empréstimo em moeda estrangeira, no valor de 100 mil dólares. No momento em que a empresa ela contrata esse empréstimo, nós temos que analisar essa taxa de câmbio de R$2. Então, temos que inicialmente fazer a conversão. Multiplicamos esses R$2 por 100 mil dólares e registramos esse empréstimo por 200 mil. Então, debitamos a conta banco de 200 mil e creditamos a obrigação, o empréstimo a pagar de 200 mil, representado aqui pelo diário e pelos razonetes. Em dezembro de X1, o empréstimo ainda está aberto e a taxa de câmbio do dólar passou de 2 para 2,10. Então, a empresa ela tem que fazer esse ajuste decorrente do aumento, ou seja, da variação dessa taxa de câmbio. Então, percebemos que, multiplicando os 2,10 pelo empréstimo de 100 mil, encontramos 210 mil. Ou seja, encontramos 10 mil reais a mais do que o valor da obrigação registrada lá em outubro de X1. Então, esses 10 mil tem que aumentar a obrigação da empresa no pagamento desse empréstimo, como também temos que registrar uma despesa financeira. Essa despesa financeira é justamente a variação cambial decorrente dessa transação. Só que existe também a mensuração subsequente para itens não monetários. Existe para itens não monetários mensurados ao custo histórico, como também para itens não monetários mensurados a valor justo. Vamos primeiro ver para os itens não monetários mensurados ao custo histórico. Eles são convertidos pela taxa da data da transação. Para isso, vamos ver dois exemplos. Exemplo número 1. Uma empresa, ela importou uma máquina. Essa máquina, no valor de 100 mil dólares, a qual entrou em funcionamento em outubro de X1, quando a taxa era de R$2. O pagamento ele foi efetuado também em outubro de X1. Em dezembro de X1, a taxa de câmbio passou para 2,10. Então, vamos perceber aqui que essa empresa, ela importou essa máquina em outubro e ela fez o pagamento em outubro. E percebam que para itens não monetários mensurados ao custo histórico, vamos utilizar a taxa da data da transação. Bem, então em outubro, quando a máquina entrou em uso e houve o pagamento, a empresa irá registrar no seu imobilizado 200 mil, que é justamente os 100 mil dólares multiplicado pelos R$2, que é a taxa de câmbio. Então, fazemos esse registro aqui, mostrado pelo livro diário, pela saída no banco e pelos razonetes. E aí, em dezembro, a empresa irá fazer alguma contabilização? Não, pessoal, porque itens não monetários
que são mensurados pelo custo histórico, eles são convertidos pela taxa da data da transação. Portanto, o valor da máquina em reais, ele vai continuar os 200 mil, mesmo tendo essa variação da taxa de câmbio em dezembro. Vamos ver um outro exemplo nesse mesmo sentido, de itens não monetários mensurados ao custo histórico. Uma empresa agroindustrial que tem um real como moeda funcional importou uma colheitadeira no valor de 10 mil dólares. Por ocasião do desembaraço aduaneiro, efetuado no dia 30 de abril, foram pagos tributos não recuperáveis. Vamos lembrar um pouco desses tributos não recuperáveis? Se os tributos não são recuperáveis, ele compõe o custo do bem, tá? De acordo aqui, como é uma colheitadeira, de acordo aqui com o CPC 27 de imobilizado. Esses tributos não recuperáveis, ele soma 2 mil reais. A colheitadeira foi usada ao longo do mês de maio, só que o pagamento só ocorreu em junho, ao final da colheita da safra. Vamos ver como é que vai funcionar a contabilização neste caso. Aqui, a questão nos dá a cotação do dólar, tanto para o mês de abril, quanto para maio, quanto para junho. Então, o dólar em abril representava R$ 3,30, em maio R$ 3,60 e em junho R$ 4. Então, analisando essas normas contábeis sobre a conversão de demonstração e ativo imobilizado, qual o valor que deverá ser registrado desta colheitadeira em 30 de abril? Então, primeiramente, nós vamos pegar o valor de 10 mil dólares e multiplicarmos pela cotação do dólar no dia 30 de abril. E encontramos o valor de 33 mil reais. Esse é o valor em que devemos registrar o imobilizado, como também vamos creditar a obrigação, já que essa obrigação ela só vai ser paga em junho. Chamei aqui de fornecedores no exterior de 33 mil reais. Nós também temos que registrar aqueles tributos não recuperáveis, que eles compõem o custo do imobilizado. Então, nós devemos debitar o imobilizado de 2 mil reais e o pagamento desses tributos de 2 mil reais, como foi dito na questão. Então, percebemos que o imobilizado ele não vale apenas 33 mil, ele vale 33 mais 2 mil, ou seja, totaliza 35 mil reais. Nós também devemos registrar a variação cambial. Ora, por que eu vou registrar a variação cambial se estamos diante de itens não monetários mensurados a custo histórico? Porque, neste caso, o pagamento só ocorreu em junho, diferentemente do exemplo número 1. Então, no dia 30 de junho, a cotação do dólar é de R$ 4. Então, encontramos uma diferença pela cotação no valor dessa colheitadeira de R$ 7 mil, que é justamente a variação cambial. Então, devemos registrar como despesa, já que o valor foi maior do pagamento, uma despesa com variação cambial de 7 mil e aumentarmos a obrigação com esses fornecedores no exterior, totalizando agora fornecedores no exterior de 40 mil. Já no dia 30 de junho, a empresa irá proceder ao pagamento desses fornecedores no valor total de 40 mil, debitando a conta de fornecedores no exterior e creditando a conta de bancos. Além disso, existe a mensuração subsequente para itens não monetários mensurados ao valor justo. E aí, estes são vertidos pela taxa da data em que o valor justo foi mensurado. Então, o registro contábil da variação cambial ele vai acompanhar o registro contábil do ajuste a valor justo. Ou seja, se nós registrarmos esse ajuste a valor justo no PL, nós vamos registrar a variação cambial também em outros resultados abrangentes. Caso esse valor justo ele seja registrado no resultado, obviamente, também vamos acompanhar a variação cambial lá para o resultado. Vamos a um exemplo. A entidade X, ela está sediada no Brasil e tem moeda funcional, o real. Ela comprou no dia 30 de junho de X3 ações de empresa listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, pelo valor de 5 mil dólares, quando a taxa de câmbio era de 2,30, e foram classificados como ativo financeiro. O valor justo dessas ações, lá em dezembro, era de 5.300 dólares, quando a taxa de câmbio aumentou de 2,30 para 2,40.
Então, essas ações, elas tiveram uma valorização. Essa valorização total, multiplicando as taxas de câmbio, dá o valor de R$ 1.220. Essa valorização, ela pode ser decomposta. Nós podemos encontrar a variação decorrente desse valor de 5.000 e dos 5.300, tá? Aqui eu fiz junto. Olha só, de que forma nós vamos registrar essa variação cambial, esse ajuste a valor justo? Nós podemos registrar tanto no resultado quanto no PL. E aí vai depender de que forma essas ações estão classificadas. Lá no CPC de investimento, quando nós vemos os investimentos temporários, existem dois tipos: aqueles que são classificáveis como disponíveis para venda ou aqueles classificados como para negociação. E aí existe diferença na contabilização. Então, nós temos que ir em busca também do CPC de investimento para fazermos essas contabilizações. Então, primeiramente, nós vamos fazer o registro lá no mês de junho pela aquisição dessas ações. Então, nós vamos debitar um ativo financeiro de 11.500, seria justamente a multiplicação dos 5.000 pelos 230, e vamos creditar o banco, conta movimento, de 11.500. Lá em dezembro, nós percebemos que teve uma valorização de acordo com a taxa de câmbio. Então, nós vamos aumentar essas ações, esses ativos financeiros de 1.220, e o crédito será no PL, ajuste de avaliação patrimonial de 1.220. Por que será no PL? Porque estamos diante de ações classificadas como disponível para venda. No caso das ações classificadas como para negociação, inicialmente pela aquisição das ações, nós fazemos o mesmo lançamento. Debitamos o ativo financeiro e creditamos o banco conta movimento. Lá em dezembro de X3, obviamente, vamos aumentar esse instrumento financeiro, debitando 1.220 no ativo financeiro, mas o crédito, como essa transação aqui, ela está classificada como para negociação, vai direto para o resultado, como ganho com valorização de ações. Então, gente, as ações elas são consideradas um item não monetário, já que não serão realizadas em um número fixo ou determinado de unidades de moeda. Então, o CPC 02, ele diz que o registro contábil da variação cambial acompanha o registro contábil do ajuste a valor justo, como eu falei quando estava explicando o enunciado. Então, a norma diz o seguinte: quando um ganho ou uma perda sobre itens não monetários for reconhecida em conta específica de outros resultados abrangentes, então qualquer variação cambial atribuída a esse componente de ganho ou perda também deve ser registrado em uma conta específica de outro resultado abrangente. Agora, caso esse ganho ou essa perda de item não monetário seja reconhecido diretamente no resultado, então qualquer variação cambial também vai diretamente para o resultado, ok? Bem, então vamos dar uma revisada sobre isso. Então, os itens monetários, eles devem ser reconhecidos, a sua variação cambial, decorrente da diferença na data da operação e na data do fechamento, ou seja, receita ou despesa cambial. Para itens não monetários, que são mensurados a custo histórico, utiliza o câmbio na data da operação, pois os itens não monetários, eles não sofrem a variação cambial. Já os itens não monetários mensurados pelo valor justo, ele utiliza a taxa de câmbio vigente na data em que o valor justo for determinado. Bem, pessoal, agora vamos dar continuidade com a conversão de demonstrações contábeis. Então, dentro dessa contextualização, dessas transações com moedas estrangeiras, as sociedades formadas por grupos econômicos, formados por empresas que operam em moedas distintas, elas vão ter que fazer essa conversão das demonstrações contábeis. É necessário que as demonstrações contábeis elas sejam convertidas para a mesma moeda da empresa investidora, para que possa ser aplicado o método de equivalência patrimonial e também a consolidação dessas demonstrações contábeis. Então, aqui estamos diante de um esquema, tá? Em que temos a investidora que utiliza o real e ela investe na empresa B, C e D, como também investe na empresa E. Pelos percentuais, conseguimos identificar
que essa empresa A ela é controladora de todas as demais empresas, tá? As empresas B, C e D, elas utilizam o dólar e a empresa E utiliza a moeda funcional, o euro. Então, é necessário a gente converter as demonstrações contábeis que foram feitas em uma determinada moeda funcional para a moeda de apresentação. E quem é que vai precisar efetuar essa conversão das demonstrações contábeis? A investidora, que seja coligada, controlada, e a sociedade que faça parte de um mesmo grupo ou que esteja sob controle comum. Bem, e aí, gente, para a gente fazer essa conversão pela taxa de câmbio de qualquer elemento contábil, seja ativo, passivo, PL, receita ou despesa, nós temos que saber qual é a taxa de câmbio que eu vou utilizar. Existe diferença, tá? Para ativos e passivos, nós vamos utilizar como taxa de conversão a taxa de câmbio do fechamento, da data do balanço. Já as receitas e despesas, elas devem ser convertidas pela taxa de câmbio da data da operação. Mas nós podemos também utilizar a taxa de câmbio média para o período. Quando é que a gente não vai poder utilizar essa taxa de câmbio média? Quando houver flutuações muito grandes durante esse período. Então, se houver situações em que as taxas flutuam de maneira significativa, nós não poderemos utilizar a taxa de câmbio média e então utilizaremos a taxa de câmbio da data da operação. Já para os itens do PL, nós utilizamos a taxa histórica, ou seja, a taxa de conversão da data em que foi contabilizado o item do PL. Essas variações cambiais resultantes, elas devem ser reconhecidas em outros resultados abrangentes lá no patrimônio líquido. Bem, então, fechando para fazermos a revisão. Ativos e passivos utiliza a taxa de fechamento, a taxa de balanço. O PL utiliza a taxa histórica. E itens do resultado vão utilizar a taxa da transação ou a taxa média. Então, só para relembrar um pouquinho para vocês o que é a DRA, né, que nós vimos lá no CPC 26, o CPC de demonstrações contábeis. A DRA, de maneira geral, ela reconhece as variações que ocorrem no PL, mas ainda não são resultados. Então, são itens, são operações que podem vir a impactar positivamente ou negativamente o resultado do exercício da empresa lá no futuro. Então, a DRA ela pode ser apresentada em um quadro demonstrativo próprio, ou seja, separadamente, ou dentro da DMPL, que é das mutações do patrimônio líquido. Bem, então essa estrutura da DRA, ela parte do resultado líquido do período que encontramos na DRE, e aí nós devemos somar ou diminuir esses outros resultados abrangentes, e somar ou diminuir esses outros resultados abrangentes que é decorrente do método de equivalência patrimonial. Vocês podem perceber que isso é uma conta que ela tem duas naturezas lá dentro do PL. Pode ter natureza devedora, diminuindo o PL, ou natureza credora, aumentando o PL. Por fim, chegamos, enfim, ao resultado abrangente total. Então, vamos ver um caso prático para fazermos a conversão dessas demonstrações contábeis, tanto de itens que estão presentes no balanço patrimonial, quanto de itens que estão presentes na DRE. Considere que uma empresa investidora brasileira, a Companhia A, ela foi constituída com um capital de 2 milhões. E ela foi constituída com o objetivo único de investir na Companhia B. E essa Companhia B, ela tem sua sede nos Estados Unidos. Então, percebam que a investidora está no Brasil e a investida está nos Estados Unidos. O investimento realizado na Companhia B foi feito com taxa de câmbio no valor de R$ 2 por dólar americano. E no mesmo dia, a Companhia B realizou outras operações, de modo que os balanços da investidora e investida seguem representados a seguir. Aqui também foram apresentados a taxa média, a taxa histórica e a taxa de fechamento. Cada uma delas elas vão ser utilizadas especificamente para os elementos do balanço e da DRE. Bem, então aqui nós vemos o balanço da investidora. Percebam que ela foi constituída para o único fim de investir na Companhia B com o valor de R$ 2 milhões. E vemos aqui em janeiro o balanço da investida. Porém, como foi falado, a investida ela fez outras operações no decorrer do ano e este é o balanço apresentado no final de X1 para a Companhia B. Então,
A companhia B apresenta um balanço e a sua DRE e vamos proceder à conversão. Primeiramente, foi feita a conversão da DRE. Para a DRE, os elementos de resultado, receitas, despesas e custos, nós iremos utilizar para a conversão desse dólar para o real a taxa média, que foi dada na questão inicialmente, que a taxa média é de 2,10. Então, nós vamos multiplicar todos os itens da DRE por 2,10 e encontrarmos o valor de cada uma dessas contas em reais. Vamos fazer o mesmo para os itens do ativo, passivo e patrimônio líquido. Lembrando que para itens do ativo e do passivo, nós vamos utilizar a taxa de fechamento, que foi dado no início da questão, que a taxa de fechamento é de 2,20. Então, nós vamos multiplicar por essa taxa de fechamento de 2,20 todos os itens do ativo, aqui representados em reais. Como também vamos multiplicar as contas do passivo por essa taxa de fechamento. Aqui, 1.540.000 foi o único item do passivo que estava presente no balanço dessa companhia. Para o PL, vamos utilizar a taxa histórica, que foi dada lá no início da questão, de R$2. Percebam que aqui dentro do PL eu tenho os lucros, mas os lucros eles foram encontrados lá na DRE. Então, para ele, utilizamos a taxa média de 2,10. Percebam que, em virtude dessa diferença de taxa de câmbio que utilizamos para itens do ativo, passivo, PL, receitas e despesas, obviamente vai dar uma diferença entre o total do ativo e o total do passivo mais o patrimônio líquido. Então, para encontrarmos essa diferença, nós vamos utilizar o valor total desse ativo convertido, que encontramos 4.400.000, vamos diminuir do passivo convertido, de 1.540.000, vamos diminuir do capital convertido aqui no PL dessa empresa, de 2 milhões, e vamos diminuir também dos lucros convertidos, de 630.000. E chegamos nos ganhos da conversão. Essa conta, ela é uma conta que faz parte de outros resultados abrangentes. Portanto, tem que estar dentro do patrimônio líquido da empresa. Como o valor foi positivo, foi um ganho. Caso o valor que tivesse dado fosse negativo, estaríamos diante de uma perda na conversão. Então, como foi um ganho, esse valor ele aumenta o meu PL e tem saldo credor. Bem, pessoal, então qual é a procedência da contabilização aplicando-se o método de equivalência patrimonial para a investidora A? Inicialmente, pela aquisição da participação, a investidora A ela vai debitar a participação societária no valor de 2 milhões e creditar o caixa. De que forma ela encontrou? Ela fez um investimento de 1 milhão em dólar e ela utilizou essa taxa de câmbio de R$2 e encontrou o valor total de 2 milhões de reais. Só que a empresa B ela oferia um lucro de 300 mil, e vamos utilizar a taxa de 2,10 para o lucro, que dá 630. Então, essa empresa A, ela tem que contabilizar esse lucro, esse resultado positivo que B encontrou pelo MEP. Então, ela irá debitar a participação societária e creditar uma receita, já que foi um lucro, então isso vai gerar uma receita na investidora pelo método de equivalência patrimonial. Porém, em virtude da conversão dessa demonstração contábil, né, já que houve diferença entre as moedas, essa empresa também vai dar uma valorização na sua participação societária em virtude do ganho da conversão da demonstração contábil. Então, ela vai creditar os outros resultados abrangentes de 230 mil reais. Percebam que, como essa participação é de 100%, o valor total dessa participação é de 2.860.000. Esse saldo, ele confere com o saldo do PL da investida? Sim, sempre tem que bater, já que esse investimento foi de 100%. Bem, pode haver mudanças na moeda funcional? Sim, tá? Se houver alteração nessas transações, nos eventos e nas condições em que a empresa opera. E se ocorrer alteração na moeda funcional, a entidade ela deverá converter todos os itens, sejam monetários ou não monetários, para a nova moeda, usando a cotação da data da alteração, tá? Bem, isso vem sendo cobrado no exame de suficiência? Sim. Vamos ver uma questão.
construtora, cuja moeda funcional é o real, importou um guindaste, tá? Então, utiliza a moeda funcional, o real, e fez uma importação de um guindaste para utilização em sua atividade de construção civil pelo período de 10 anos. Considere que a moeda de realização da transação de compra é uma moeda hipotética, que é denominada estrangeiro. O guindaste ele foi adquirido por 15 mil estrangeiros, com pagamento previsto para 31 de agosto de 2016. Por ocasião do desembaraço aduaneiro, em 30 de junho de 2016, a construtora incorreu em gastos no valor de R$ 5 mil, referentes a impostos de importação. Então, teve ainda impostos de importação de R$ 5 mil. Esses impostos são não recuperáveis e foram pagos à vista. O guindaste foi colocado em uso em julho de 2016 e depois ele apresenta as cotações deste estrangeiro para o real em junho, em julho e em agosto. Pede para considerar os efeitos do CPC 02, né, da norma, como também do ativo imobilizado, CPC 27. Pergunta, é correto afirmar? E dá 4 alternativas. Então, vamos à observação dessa questão. Então, os dados da questão, 15 mil estrangeiros foi o valor do guindaste, ele vai ser utilizado por 10 anos. O pagamento previsto é para agosto de 2016 e em junho de 2016 a empresa incorreu em impostos não recuperáveis. Então, de acordo com o CPC 27, esses impostos não recuperáveis, eles compõem o custo desse bem. Lá no CPC 02, traz o seguinte trecho. Uma transação em moeda estrangeira ela deve ser reconhecida contabilmente no momento inicial pela moeda funcional, mediante a aplicação da taxa de câmbio à vista entre a moeda funcional e a moeda estrangeira na data da transação sobre o montante em moeda estrangeira. Lá o CPC 27, ele diz que um item do ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo seu custo. E esse custo compreende o preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos de não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzido qualquer desconto e abatimento, que nesse caso não houve, tá? Então, a alternativa da letra A fala que em junho de 2016, o passivo circulante da empresa apresentou o valor total de 90 mil. Não encontramos esse valor. Por quê? Se multiplicarmos os 15 mil por R$ 4, encontramos um valor a pagar de 60 e não de 90. Segundo, a alternativa B fala que em junho o ativo circulante, não circulante do imobilizado totalizou o valor de 55 mil. Não encontramos esse valor, porque além desses 60 mil, nós devemos somar o valor dos impostos não recuperáveis, já que eles vão compor o custo desse guindaste. A alternativa C fala que em junho de 2016, no resultado, deve ser considerado como despesa com imposto de importação o valor de R$ 5 mil. Isso está incorreto, porque afirma que o valor dos impostos deve ser registrado como despesa. E a gente viu que no CPC do imobilizado vai compor o custo de aquisição desse bem. Portanto, a alternativa correta é a alternativa da letra D. Bem, gente, espero que vocês tenham entendido bem as observações do CPC 02. É importante que vocês façam a leitura desse CPC para saber mais detalhes sobre ele. Aqui, qualquer dúvida, estão meus contatos por e-mail, Instagram, YouTube e WhatsApp. E aqui as áreas que eu tenho mais conhecimento de acordo com a minha formação e experiência profissional, tá? Abraço para todos e até a próxima.